Olá, meu nome é Ellen Alves, trabalho com análise corporal e já faz um tempinho que eu venho aqui falando sobre os traços de caráter. Mas só para resumir, o que são esses traços de caráter? Então são como se fossem traumas que nós sofremos desde a gestação até os 5 anos de idade, que vão dando formato para o nosso corpo e vão formando a nossa mente, a nossa personalidade. Mas hoje esse vídeo é para falar sobre duas pessoinhas que estavam na mesma barriga, no mesmo período, vivenciando as mesmas coisas, que são os gêmeos. Então, duas crianças, elas podem ser iguais, são muito parecidas, mas não são a mesma criança, né? Então, cada um tem uma percepção diferente. Então, mesmo que eles estavam sendo cuidados, foram criados pelos mesmos pais, vivenciaram as mesmas situações, então passaram pela mesma situação, foram criados pelos mesmos pais, provavelmente, né? Foram cuidados provavelmente pela mesma pessoa, mas mesmo assim eles tinham a percepção deles, de cada situação. Então, se você perguntar para um e depois perguntar para o outro o que eles viveram, com certeza um ou outro vai dar detalhes de coisas que o outro não percebeu, né? Isso acontece com os irmãos também, né? Só que os irmãos têm a diferença do período, né, que estão vivendo, que diferença de 1 ano, de 2 anos, né? Então as coisas mudam na situação, na família, né? As coisas mudam, o emprego muda dos pais, a situação financeira muda, muitas coisas mudam. Só que os gêmeos não, eles estão no mesmo período, eles estão vendo as mesmas coisas, eles estão ouvindo as mesmas coisas. Mas às vezes um presta atenção em uma coisa, outro presta atenção em outra, porque eles não são os mesmos, né? Embora sejam muito parecidos. O que eu queria era trazer ao vivo dois gêmeos para poder fazer essa mostrar essa diferença para vocês nas 6 partes do corpo que nós analisamos. Porém, não foi possível, porque a maioria dos gêmeos tem bastante esquizoidia e eles não, o esquizoide não gosta, né, de estar em evidência. Então, precisamos respeitar esse momento deles, o traço, né, a necessidade deles de não estar em evidência. E aí eu peguei fotos da internet, mas aí o que acontece? Eu não vou conseguir mostrar todas as partes que nós analisamos. Na internet o que eu mais encontrei foi foto do rosto. Então eu trouxe para vocês algumas diferenças que não são gritantes, porque nós estamos falando de gêmeos idênticos. E para nós analistas, a gente já tem o olho treinado para encontrar essas diferenças. Vocês não. Então, talvez vocês vão precisar voltar um pouco o vídeo e assistir de novo. Mas eu vou apontando cada diferençazinha que eu encontrar e vou mostrando aqui, beleza? Tá, então vamos lá. A primeira pessoa que eu selecionei foi o Matheus Solano. Ele e o irmão gêmeo dele. Não sei se vocês conseguem saber, mas o ator é o que tá à esquerda, que é o Matheus Solano. Do lado direito tá o irmão dele. Começando ali pela cabeça, perto do cabelo, o Matheus Solano ele não tem entrada. E o irmão dele tem entrada. Isso significa esquizoidia. Então é um pouco de esquizoidia que o irmão dele tem, que ele não tem. Então a percepção do irmão dele na gestação foi um pouquinho diferente da dele, tá? E também falando um pouquinho dos olhos, se você ver o que está à direita, ele tem o formato do olho um pouquinho mais pidão, um pouquinho mais caidinho. Eu vou deixar aqui um sinalzinho para vocês conseguirem ver, mas o olhar é um pouquinho mais pidão do que... Bom, agora esses dois aí, eles fizeram, acho que eles participaram do Big Brother há uns 2 anos atrás. Dá pra perceber que a cabeça de um deles, vou deixar marcada aqui pra vocês. Ela dá a impressão que o cérebro é maior, a cabeça é mais densa, é mais pesada do que o outro. Então, um mostra mais esquizoidia, tanto que ele tem até uma entrada aí também na cabeça, e o outro ele não tem tanta entrada, ele tem também, mas não tanto. E aí mostra que ele tem a combinação ali do esquizoide com o masoquista, também tem rigidez, né? Já o outro, ele é mais rígido, tem um pouquinho de esquizoidia também e bem menos masoquismo. Outra coisa que também me chamou a atenção, é discreto, mas dá para reparar. O sorriso de um mostra mais a gengiva do que o sorriso do outro.
Eu vou deixar aqui marcado também. Então, o que explicaria isso, né? Se não fosse os traços de caráter, né? Então, por quê? Porque um é mais oral do que o outro. Um tem um sorriso mais oral, ele abre mais, ele mostra mais os dentes. E com isso mostra também um pouco mais da gengiva. Vou deixar marcadinho aqui. E ainda falando deles dois, a gente consegue ver a diferença aí no tronco deles também. Que um tem o tronco um pouquinho mais largo, passa até a impressão de ser um pouco mais forte. E o outro tem um pouco mais fraco, aliás, um pouco mais magro, né? A palavra certa seria um tronco mais magro do que o outro. Eu vou deixar marcado aqui qual é o que eu tô falando, tá bom? Qual que é mais magro e qual aparenta ser mais forte. Olha só, gente, extremamente idênticas, né? É até difícil achar a diferença. Mas olha só, a que tá à direita, ela tem também linhas mais retas no rosto. E a que está à esquerda, o rosto é um pouquinho mais redondo. Eu vou até colocar aqui uma forma geométrica para vocês terem uma ideia do que eu tô falando. Essas duas são aquelas que fazem, elas são atrizes, né? Quando eram crianças fizeram vários seriados que o pessoal assiste até hoje, né? E hoje elas já estão adultas. O que eu encontrei mais evidente nas duas, embora não encontrei fotos que evidenciasse o corpo, apenas o rosto, né? Mas no rosto delas o que eu encontrei? Um olhar muito diferente. Uma tem um olho maior, parece que mais aberto, mais penetrante também, e a outra, ela já tem um olhar mais discreto, mais tranquilo, né? O olhar é uma coisa que me marcou bem nas duas. E uma outra diferença aí, que é a questão do rosto. Não sei se ela fez alguma cirurgia, aquela bichectomia, né? Se eu não me engano o nome. Mas vamos dizer que não, tá? Porque eu não sei se ela fez ou não. Então, olha só. Ela tem o rosto bem naquela parte onde a gente faz o contorno na maquiagem para deixar o rosto mais fino, mais saudável, né? Ela tem isso bem marcado. Isso é um sinal de rigidez. Já a outra não tem tanto, aliás, não vejo isso, né? Nela. Não vejo essa marcação tão profunda. Então, também é uma diferença, né? Vamos colocar aí que ela não fez a cirurgia, tá bom, gente? Como se elas tivessem nascido assim, né? Então, a gente nota essa diferença também entre uma e a outra, que também é sinal de rigidez. Então, a percepção que uma teve na fase entre 4 a 5 anos de idade, a outra já não teve tanto assim. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado das considerações que eu fiz aqui. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar lá no direct pra mim, ou então podem me chamar no WhatsApp, que eu vou ter o imenso prazer de responder, tá bom? Então, até mais, um beijo!